só ver se a internet coopera, enquanto eu vou abrindo aqui o PDF da aula de vocês para a gente poder retomar as aulas, tá bom? Qualquer pergunta pode ficar à vontade. Bom dia. Eu já vou passar para vocês o link da chamada, tá bom? Só um minutinho. Bom, gente, então, agora que a gravação iniciou, 10h15, eu vou... Já mandei o link da chamada aqui, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, eu vou só hoje, então, o que a gente vai fazer hoje, gente? Eu vou encerrar hoje a parte com vocês de dízima periódica, tá bom? Que é a parte de frações. E se vocês olharem lá no Moodle de vocês, vocês vão ver que semana que vem, dia 8, então terça-feira, abre o nosso primeiro questionário avaliativo, tá bom? Esse primeiro questionário avaliativo nosso vai ficar referente à parte de frações, tá? Então, assim, hoje a gente encerra a parte de frações e ele já cai no primeiro questionário avaliativo, tá bom? Nós devemos também, eu imagino que começar a parte de porcentagem hoje, e aí eu vou deixar, então, porcentagens, razões e proporções, tá bom? Para o segundo questionário do bimestre. Mas aí, fiquem atentos, tá bom? Quando que o questionário abre, quando que ele fecha, tá bom? Tá tudo explicadinho, se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade que eu ajudo a esclarecer, tá? Então, para a gente poder fechar, a maior parte da nossa revisão diz referência, então, a essa parte de frações, tá? Então, hoje a gente vai fechar, a gente falou que era uma dízima periódica na aula passada, a gente vai passar a régua. Pois não? Alguém acionou o microfone, mas depois cortou, eu não consegui ouvir. Ok, se for algum problema, pode escrever no chat, tá? Ou então fala aí pelo áudio. Enquanto isso, eu vou iniciando a aula, tá bom? Então, na última aula, como eu falei, a gente estava falando dessa parte que se repete, tá bom? Que é o que a gente chama de dízima, tá? Quando, então, uma fração tem uma repetição periódica infinita, a gente chama isso de dízima periódica. E o nosso problema na aula de hoje é justamente fazer o passo ao contrário. Qual é o passo ao contrário? Dado uma dízima periódica, encontrar qual é a fração que originou essa dízima periódica, tá bom? Então, esse, essencialmente, é a nossa aula de hoje, tá? Então, hoje é a nossa aula, então, número 4, dia 31 de maio, fechando, então, o conteúdo da primeira prova, tá bom? Pronto. Então, vamos continuar falando aqui sobre dízimas periódicas. Então, são frações, tá bom? Que não são finitas. A gente viu uma caracterização, digamos assim, dos números racionais na última aula. Ou ele tem representação finita, e é finita quando? Quando no denominador, já lá, quando tiver tudo simplificado, só aparecerem números primos 2 ou 5, né, na decomposição do denominador. E se não for 2 ou 5, então essa frequência com que o número se repete, ela fica infinita, ok?
Ou seja, não vai acabar em momento nenhum. E mais do que isso, ela é periódica. E aí, o objetivo na aula de hoje é achar a fração que origina uma dízima, que a gente chama, a gente escreveu isso na última aula, a gente chama a fração geratriz, tá bom? Só para não começar assim, do nada, né, eu vou escrever, reforçar o que é uma fração geratriz e o que é a dízima, e aí a gente passa ao problema em si, que é achar a fração geratriz de uma dízima periódica, tá bom? Então, o que a gente viu, deixa eu voltar aqui só para ver certinho, eu acho que eu nem passei, eu vou passar então alguns exemplos, tá? Só para contextualizar. Então, vamos começar o seguinte, a gente viu quando que uma representação é finita, então, se não é finita, ela é infinita, tá bom? Vamos ver alguns exemplos dessas representações infinitas para poder dar um nome de fração geratriz apropriado e dízima periódica, tá bom? Então, o exemplo A, acho que é o exemplo mais famosinho, o número 1/3. Se a gente pega 1 e divide por 3, tá bom? Você vai ver que isso dá o número 0,33333, ou seja, isso vai repetir indefinidamente, tá bom? Este que eu estava dizendo, então, se repete de maneira indefinida, é o que a gente chama de dízima periódica, ok? Isso a gente chama de dízima periódica. E a fração que origina a dízima, a gente chama de fração geratriz, tá bom? Outro exemplo aí, pensa, por exemplo, 1 sobre 11, 1 sobre 11, então 0, se você dividir 1 por 11, dá 0,09, 09, 09. Quem que está se repetindo aqui nesse caso aqui? A gente vê que é 0,9, 009, o número 09 que fica se repetindo, tá bom? Então, esse a gente diz que é a dízima periódica. E tem um símbolo que a gente usa para isso, que é o seguinte, gente. A dízima, ao invés de vir escrito 0,333, pode vir escrito assim, ó, 0,3 com a barrinha em cima. Aqui quem está se repetindo é o 0,09. Então pode vir escrito assim, 0,9. Isso você diz que é o, né, identificar qual é o período que está se repetindo. Eu já vou escrever também o que é o período de uma dízima, mas já estou adiantando uma outra representação, tá? Exemplo aí, sei lá, C. 2/15, por exemplo. Observe que em 2/15 aparece o número 5 no denominador, mas aparece o 3, né? Porque, né, lembrando, 15 é 3 vezes 5, né? Lembra lá, para ser finito só deveria aparecer 5 ou 2, né? Ou a junção dos dois, 2 e 5. Aqui apareceu um 3 que é diferente. A gente já vai ver então que é uma dízima. Se você fizer essa divisão certinha, você vai ver que é 0,1333333. Então, quem está se repetindo aqui é o 3, mas tem um número 1 que aparece antes. Então, a gente vai dizer que essa dízima ela não é simples, é composta, tá bom? Mas a gente já escreve isso. Então, 1,3, a gente põe o período, quem está se repetindo aqui é só o 3, tá bom? Fica claro que a barrinha não está em cima do 1, está só em cima do número 3. Vou até destacar isso aqui assim. Um último exemplo, sei lá, 1 sobre 7. Esse é grande, o período, tá? Mas ainda assim é simples. 1,42857. 1,42857. 1,42857. De novo, quem está se repetindo aqui é toda essa expressão. 1,42857. 1,42857. E não acaba, tá bom? Que reticência. Então a gente pode escrever isso simplesmente de maneira resumida, como 1,42857. Ok? Esse, então, são alguns exemplos de dízima, tá bom? Então, para isso ficar claro, essa representação decimal periódica é denominada, essas representações que a gente apresentou aqui, né, são todas representações decimais que ficam se repetindo, os periódicos. A gente chama de dízima periódica. E a fração que origina ela, a gente chama de fração geratriz, tá bom? Então, uma representação decimal periódica. Não custa ser redundante, eu vou escrever infinita e periódica, tá bom? Infinita e periódica. E periódica é denominada de, destacar aqui, sei lá, dízima periódica.
ok? Então, dízima periódica são essas representações. Então, essa aqui é uma dízima periódica, é uma outra dízima periódica, são exemplos de dízima periódica que a gente viu aí, tá bom? A fração que origina essa dízima periódica a gente denomina a fração geratriz. Então, sei lá, primeira observação, segunda. A fração que origina, vou abaixar aqui um pouquinho, uma dízima periódica é denominada a fração geratriz. Ok? Então, por exemplo, qual é uma fração geratriz para 0,33333? É 1/3. Qual é a fração geratriz para 0,090909? 1/11avos, tá bom? O que vai ser interessante a nossa pergunta é, se eu te der uma dízima, como a gente encontra qual é a fração geratriz? Né? Então, esse é o objetivo da aula de hoje, responder a essa pergunta especificamente, tá bom? Ok? Mas deixa então, eu tinha falado sobre período, deixa eu escrever essa notação de período, tá bom? Então, a parte da dízima que se repete, a gente chama período, tá? Então, a parte... Porque nem tudo precisa se repetir. Se repete, é denominada o período. Vamos manter o padrão, vou escrever de vermelho, tá bom? O período. Por exemplo, nessa dízima 0333, tudo é período. Na dízima 090909, tudo é período. Na dízima 0,13333, o período é esse 33333 está repetindo. Esse 0,1 que veio antes não é período, porque ele não se repete. Diferente, por exemplo, do que ocorre no item D. Todo mundo se repete. Por maior que seja o período, 1, 4, 2, 8, 5, 7, é grande, tem 6 dígitos, certo? Mas ele se repete. É ele que se repete. Não aparece outro número além dele, tá bom? A dízima se caracteriza por isso. Em um dado momento, né, a partir de um dado momento, só o que aparece é o período, né? Então, assim, você pode ter, assim, a gente pode até depois pensar em como achar qual é a fração geratriz. Fica até de exercício depois que eu ensinar vocês a fazerem, mas imagina que eu tivesse o seguinte, ó, a seguinte dízima, 1, 2, aí 3, 3, não, 3, 4, por exemplo. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, ok? Então, como achar qual é a fração geratriz? Mas o que é período aqui para a gente é só esse 3, 4, 3, 4, 3, 4. 1, 2 que vem, né, antes, não está se repetindo, ok? Então, essa é outra maneira de escrever ele, certo? Então, por exemplo, qual é a fração geratriz que vai originar isto, tá bom? Aí a gente vai ver como fazer, fica de exercício para vocês determinarem. Então, nem tudo precisa repetir, mas a partir de um dado momento isso vai repetir indefinidamente, tá bom? E esse período ainda pode ser simples ou composto, tá bom? Então, assim, a dízima pode ser simples ou composta. Vamos destacar isso aqui, para a gente partir para a pergunta que eu quero, só para deixar os nomes de maneira precisa, tá bom? Então, quando que uma dízima é simples? Uma dízima é simples se o período dela, né, perdão, se a parte decimal dela é só período, ok? Então, assim, de maneira grosseira, se depois da vírgula, tudo que aparece é a dízima, ou seja, tudo que aparece é o que se repete. Então, por exemplo, 0,33333 é uma dízima simples, porque após a vírgula, tudo que aparece é o que está se repetindo. 1/11, nesse 0,090909, é simples, por quê? Tudo que aparece após a vírgula é o que se repete, é o 090909. Já esse aqui, ó, 0,1333333, não é simples, a gente vai chamar de composto. Por quê? Depois da vírgula, ou seja, na casa decimal, há uma parte que não se repete, que é o 0,1. Depois dele, todo mundo se repete, então a gente chama de composto. Este D aqui é simples. Mesmo que seja grande, essa questão de ser simples ou composta, não tem a ver com o tamanho que está se repetindo, tá bom? Mas sim com, após a vírgula, ou seja, na casa decimal, só aparecer
a parte que repete ou não. Então, 142857, 142857 é tudo que se repete. Então não aparece nenhum outro elemento que não se repete. Então é simples. Essa letra E aqui é uma composta. Por quê? Depois da vírgula, nós temos duas casas, né? 1, 2, e a partir dela começa a repetição. Então aparece coisas após a vírgula que não se repetem, tá bom? Então quando que uma dízima é simples? A dízima é simples se todo algarismo da parte decimal for, né, o que compõe a dízima. E é composta quando não for simples, tá bom? Então, se qualquer algarismo, ela é simples, né? Se qualquer algarismo da parte decimal faz parte do seu período. Ok? Então, faz parte do período. Exemplo. Então, vamos pôr dois exemplos. Um simples e um, né, chatinho. Ó, 0,33333. É simples. Mas, como a gente falou lá, 142857 é simples também. Porque todo número da parte decimal faz parte do período, tá bom? Quando que é composta, então? A dízima é composta. Opa, perdão. Perdão que a página cuspiu aqui. Agora, tá travando. Só um pouquinho, gente, que ele não quis aparecer na sequência, não vai ficar sem lógica a aula. Agora sim. Agora foi. Desculpa, viu? É que às vezes acontece esses negocinhos de propósito, não. Então, quando que é composta? Então, a dízima é composta quando não for simples. Mas dizer que não é simples significa o quê? Significa que tem pelo menos um algarismo da parte decimal que não faz parte do período, tá bom? Então, isso aqui, entre outras palavras, está dizendo que pelo menos um algarismo da parte decimal não faz parte do período. Ok? Então, exemplos, né? Eu comentei lá, mas só para deixar reforçado. Então, exemplo: 0,133333. É uma dízima? É uma dízima. Mas nem todo mundo após a vírgula faz parte do período. Né? Aqui apareceu o número 1 que não faz parte do período, tá bom? Sei lá, aquele outro exemplo que eu passei lá, né? 1,12343434, ok? Também é uma dízima composta, tá bom? A nossa, a nossa, a nossa pergunta agora é o seguinte, né? Então, se a gente conhece a representação decimal de um número racional, como que a gente consegue achar a fração geratriz? Essa é a pergunta que a gente quer responder, tá bom? Então, assim, se a gente conhece a representação decimal de um número, como achar a fração que origina? Então, deixa eu passar uma régua aqui. Então, pergunta. Conhecida a representação decimal de um número racional, como obter a fração geratriz?
Essa é a pergunta que a gente vai responder na aula de hoje, tá bom? Então, isso depende qual método a gente vai usar, tá bom? O método, essencialmente, ele é um só, mas a gente divide, para não confundir muito a cabeça, em dois casos. O primeiro caso é quando a representação é finita. Quando a representação é finita, é o caso mais fácil, não tem o que fazer, é bonitinho. Então, vamos dar um exemplo. Imagine que a representação seja o número 0,123, ok? Então, como é que eu consigo, na pergunta, quem é a fração, né, que origina a dízima 0,123? A resposta é simples, você só tem que escrever este número dividido por uma potência de 10 adequada, ok? Então, por quem que eu vou dividir um número para dar 0,123, né? Eu pego simplesmente o número 123, ok? Então, eu pego o número 123. Eu tenho quantas casas após a vírgula? Tenho 3, ok? Então, eu vou dividir por terceira potência de 10, 1000. Pronto, está resolvido o problema. A gente achou qual é a fração que origina a dízima, né, perdão, o decimal 0,123, tá bom? Pode ser que você tenha que simplificar. Se você tiver que simplificar, não tem problema. Você simplifica. Mas você sempre começa dividindo por uma potência adequada de 10. Qual vai ser a potência adequada de 10? O número de zeros que você vai pôr vai depender simplesmente da quantidade de dígitos que aparece após a vírgula, tá bom? Por exemplo, se eu colocasse aqui assim, só para dar então, exemplo 1, 1 não, A, né? Porque eu chamei de 1 A e exemplo B. Imagina que fosse o número 0,2, bem simplesinho, né? Então, qual é a fração que origina esse 0,2? Então, tem uma casa depois da vírgula, certo? Então, eu vou escrever aqui embaixo, você escreveu o número 2 sobre 10. Mas 2 sobre 10 você pode simplificar. Dividindo por 2 é 1/5. Então, a fração que gera, já é na forma irredutível, perdão, é 1/5, tá? Mas também 2 sobre 10. É que a gente sempre, quando pode, simplifica, tá bom? Mas então você simplesmente tem que dividir por uma potência adequada de 10. Então, a gente pode resumir assim, então. Dividir, opa, é que está no quadradinho, perdão. Então, dividir por uma potência adequada de 10. Vamos para um caso assim, extrapolando, que nunca aparece para a gente, mas só para a gente entender, né, essa situação mesmo. Imagina que aparecesse esse número aqui, ó. 1,2345678,9. Tá? Qual ia ser a potência de 10 que eu dividi? Então, quantas casas tem depois da vírgula? Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Tem 8 casas depois da vírgula. Só que aqui eu tenho um número 1 a mais, né? Então, pensa assim, se você fosse fazer o que eu estou falando para você, você não ia dividir simplesmente por 8, por 10 oitava, tá bom? Porque você tem que lembrar que é o número 1 mais 0,2345678,9, ok? Então, isso seria 1 mais, aí sim, esse número estranho, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dígitos por 10 oitavos, ok? Então, na verdade, se eu quisesse fazer esta divisão, é só somar essa fração, ok? Então, aqui, eu ia fazer o seguinte, eu lembrar que isso é 10 oitavos dividido por 10 oitavos, ou seja, é 10 seguidos com 8 zeros, ok? Mais o número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dividido por 10 oitavos. Agora, os dois têm o mesmo denominador, então ia ficar 10 oitavos embaixo. Se você quiser, você pode escrever 8 zeros seguidos aí, não tem problema não. E se você fizer essa soma aqui, você ia ver que ia ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dividido por esse número, tá bom? Ok? Mas, em todo caso, a gente consegue, mesmo num caso assim, que nunca acontece como esse, a gente saberia escrever qual é a fração que origina, certo? Isso quando a representação é finita, certo? Aí você poderia vir, então, e falar que a gente está com um problema, eu não sei o que está acontecendo com a... Acho que agora eu consigo.
Tá na sequência. Ficou muito pequenininho para ler aqui agora? Só um pouquinho, gente. Eu fechei e vou abrir de novo, que às vezes esse trem é... Vocês que vão ser da área de informática, não sou eu, não. Vou apresentar de novo, tá? Não quer aproximar a página. Ah, melhorou agora, né? Acho que voltou. Consegui. Eu não sei qual botão que eu apertei, mas aí depois eu, pelo menu de opção aqui, eu consegui corrigir. Então, o nosso segundo caso, que é o caso que eu falei que é o que interessa para a aula de hoje, é o então quando a representação é infinita. E aqui, gente, então, o método é um só, mas não existe uma regra assim geral, olha, você multiplica por tal número. A gente tem que analisar o período, tá bom? Então, vou começar com um exemplo simples, inclusive eu já botei hoje na sala de aula, certo? Então, assim, só, né, só a gente colocou aqui, olha, 0,33333. Aqui está 1/3, certo? A pergunta é, né, se eu tivesse só aparecido com 0,333, como é que a gente ia determinar que a fração é 1/3? Né? Ah, porque eu sei, tudo bem, você sabe, mas talvez algum colega seu não saiba, né, isto. Então, talvez a gente tivesse que pensar bastante até achar. E a gente tem, então, uma maneira de a gente conseguir fazer isso sem precisar, né, olha, ficar chutando e chutando. E aí eu posso pôr uma fração que vocês não saibam, né, perdão, uma dízima que vocês não saibam, né, assim, sei lá, se eu botasse 0,1212121212, então como que eu ia achar a dízima, né, a fração que gera essa dízima? Ou uma outra mais geral, tá bom? Então, vamos começar com esse exemplo, e aí dele a gente faz alguns outros. O que, de agora até o que der no final da aula eu quero fazer, só deixar para o finalzinho uma importante que é qual é a fração geratriz da dízima 0,999999. Então, começando com essa aqui, imagine que a nossa representação fosse 0,33333. Então, ache a fração geratriz, né? Determine a fração geratriz. Olha, o truque é simplesinho. A gente vê aqui, quem está repetindo? É o 33333, certo? Então, está repetindo aqui só o 3, né? Não tem mais nada repetindo. Então, o truque vai ser, eu vou multiplicar por 10. Se eu multiplico 10R, observe o que a gente vai ter. Quando eu multiplico por 10, a vírgula anda uma casa para a direita. Então, eu vou ficar com 3,33333. Ele falou assim, não foi para muito lugar, né, professor? Ainda não. Mas observa agora a estratégia comigo. Quando eu fizer isso, eu vou ter 10R igual a 3 mais 0,33333, certo? Quem é 0,33333 de maneira original? Deixa eu até fazer assim, bonitinho. Esse 0,33333 que está aqui, grifei ele, tá bom? Acho que vocês estão vendo aí agora. Vou pegar a setinha. É justamente o que a gente chamou de R, não é verdade? 0,333 é o R. Então, 10R é 3 mais R. Olha só que bonitinho. Agora o problema acabou, certo? Por quê? Se eu passo esse R subtraindo para cá, eu fico com 10R menos 1R. 9R é 3. Então, R é 3 nonos. E aí você simplifica. Dá para dividir por 3, certo? Vou pôr até aqui, bonitinho, a primeira vez que a gente faz. Então, 1/3, o que a gente já sabia desde o início da aula, certo? Então, a fração geratriz é quem? O número 1/3. Tranquilinho, certo? Então, sei lá, chamar de exemplo A. Exemplo B. O que acontece
por exemplo, perdão, por exemplo, se a nossa representação fosse o número 0,12. Diferentemente do 0,33333, aqui nosso período é 2, certo? Nós temos 2 dígitos repetindo após a casa decimal, não é verdade? Então eu não vou multiplicar por 10. Aqui eu multipliquei por 10 porque o período era 1. O período é 2, eu vou multiplicar pelo número 100, a potência de 10 adequado, ok? Então, o que eu vou fazer? Simplesmente vou pegar, sei lá, de azul, vou multiplicar por 100. 100R. Aí o que vai acontecer quando você multiplica por 100? A vírgula anda 2 casas para a direita. Então fica 12, 12, 12, 12, 12, um monte de 12, certo? Então, 100R é 12 mais, olha só que bonitinho, 0,12, 12, 12, 12, 12. Um monte de 12, certo? Só que, de novo, agora eu não vou pôr a seta, senão até fica feio, mas quem é 0,12, 12, 12, 12, 12? É o que a gente chamou de R inicialmente. Então, 100R é 12 mais R. Então, o R vem subtraindo, 99R é igual a 12. Então, quem é a nossa dízima, ou a nossa fração geratriz? 12 por 99. E você pode simplificar, dá para dividir por 3. Se eu dividir por 3, isso vai dar 4 sobre 33. Se você pegar uma calculadora aí e bater fazer a mão, 4 sobre 33, ou dividir na mão, você vai ver que vai dar a nossa dízima 0,121212. Então, a gente está caminhando para aprender como achar, certo? Só que nem sempre, olha só, esses são exemplos, né? O que a gente constata aqui no exemplo A e B? As dízimas são simples. Simples por quê? Porque depois do período, né, ou seja, perdão, depois da casa decimal, todo número que aparece compõe um período. Então, quando o período era 1, multipliquei por 10. O período 2, eu multiplico por 100. Vou deixar aqui um exercício para vocês. Se o período for 3, por exemplo, assim, sei lá, se R for 0,789, 789, 789, você vai fazer o quê? Vai multiplicar por 1000. Tem 3 casas, né? Mas ainda assim a dízima é simples, né? Ok? Então, essa fica para vocês de exercício, tá bom? Exercício. O que acontece se depois da casa decimal, né, quando começar as casas decimais, tiver algum número que não compõe o período, ou seja, se a nossa dízima for composta? Então, vamos ver um exemplo aqui, tá bom? Imagina que a nossa dízima seja o seguinte, olha, 1,2666666, ok? E agora, o que eu vou fazer? Observe que se eu quisesse usar aquela regra, eu vou multiplicar então por 100, eu ia ficar com 26, né? Olha só, se eu multiplicasse por 100, por exemplo, de cara, certo? Eu ia ficar então com 100R igual a 126, perdão, 126,666, e eu não consegui usar aquele truque de substituir quem eu chamei de R, porque o R não ia aparecer aqui de novo, né, depois da casa decimal. Então, simplesmente não adianta fazer isso, né? Então, essa não é a estratégia. A estratégia, quando você pega essa, é dividir ela em duas. Você pega o que não se repete e escreve de um lado, e pega o que repete e escreve do outro. Da seguinte maneira, olha só. 1,26666, você pode escrever como 1,2 mais 0,0666, ok? 666. É só, né, se a gente soma esses dois, volta no que estava lá. Agora, este aqui a gente sabe escrever, porque ele é finito. A gente aprendeu uma maneira, certo? Se eu quisesse escrever este como uma fração, eu escrevo 12 sobre 10. Aqui eu já resolvi. O que falta fazer? Falta escrever qual é essa fração. Porque se eu achar qual é essa fração, depois simplesmente o que eu preciso fazer é somar frações. E a gente aprendeu a somar frações, a gente revisou como é que soma frações, tá bom? Então, o nosso problema agora é pegar essa dízima 0,0666 e escrever ela como uma fração, tá bom? Então, vamos pegar, sabe, vou chamar ela aqui de
de x, pode ser? Vou chamar ela de x. Então, nosso objetivo é pegar x e escrever como sendo 0,0, né? Escrever qual é o mundo que origina essa fração, certo? Esse é um exemplo interessante, porque a gente vai usar isso recursivamente. Se eu multiplico por 10, então eu fico com 10x igual a 0, andei uma casa só para a direita, 0,666. E aí, então, eu tenho de novo uma outra dízima, certo? Só que, um parênteses, então eu vou deixar de exercício para vocês esse, então, exercício. E vou dar uma explicação rápida por quê. Verificar que 0,666 é 6 nonos, que é a mesma coisa escrever 2 terços, tá bom? Ok? Então, o exercício é isso. Como que a gente poderia fazer isso rápido aqui em sala? Ah, professor, mas como que eu queria uma justificativa para isso, tá bom? Olha, 0,33333 não é um terço? Né? Então, quem é 0,66666? Se eu multiplico 2 vezes R, ou seja, 2 vezes 0,33333, isso dá 0,666. E é multiplicar a fração 1/3 por 2. 2 terços, tá bom? Ok? Então, esse foi só um truque, porque eu já fiz em sala de aula. Se eu não tivesse feito, como é que você ia fazer isso? Você ia chamar isso aqui, sei lá, né? Vamos supor que eu não tivesse feito em sala hoje, né? Você ia chamar, sei lá, de y é 0,6666. Opa, agora sim, professor, essa é simples, né? Se é simples, o período é 1, eu multiplico por 10. 10y é 6,66666, que é 6 mais 0,666. 0,666 é quem? É o y. Então, 10y é 6 mais y. Vem subtraindo, 9y é 6. Então, o y é 6 por 9. Acabei resolvendo, né? Ok? Mas tá bom, ok? Então, assim, vários argumentos para explicar para vocês por que 0,666 é 2 terços, tá bom? Então, 10x é 2 terços. Então, quem é o x? 2 terços dividido por 10. Como é que eu divido fração? Conservo a primeira. Ó, foi importante revisar isso. E divido pelo inverso da segunda. Deixa eu apagar aqui. Então, quem vai ser o x? Vou até repetir, né? 2 terços vezes 1 sobre 10 avos. Então, eu posso simplificar, né? Dividir por 2, fica 1 sobre 3 vezes 5, 15. Então, lembrando que o que é 1 15avos? Digita aí na calculadora sua. 1 15avos é 0,066666, tá bom? Então, a gente viu que isso aqui é 1 sobre 15. Para escrever a nossa, né? O nosso objetivo era 1,26666, tá bom? Então, o R nosso, que era 1,2666, a gente viu que era 12 sobre 10, mais o x, mais 1 15avos. Então, a gente agora só tem que somar isso. Como é que a gente soma a fração que a gente aprendeu? Multiplica os denominadores, 10 vezes 15, e multiplica cruzado. 12 vezes 15 mais 10 vezes 1. Bom, 10 vezes 15 é 150. Então, 12 vezes 15 é 180. 180 mais 10 sobre 150. Então, é 190 sobre 150. Dá para simplificar? Dá, né? Para cortar o zero. Então, é 19 15avos. Ok? Então, pronto. Achamos a fração geratriz. 19 15avos. Deixa eu fazer só um minutinho aqui, pegar... Eu falei para vocês um monte de vezes de calculadora, mas ninguém é obrigado a ter calculadora. Inclusive, eu detesto que usem calculadora na minha sala de aula. Se a gente tivesse aula presencial, vocês vão ver que a gente não usa calculadora. Mas só um minutinho, só para mostrar para vocês, porque também fico só falando e não faz sentido, né? Lembra a nossa, só esperar aparecer a calculadora para vocês? Acho que agora está aparecendo. A nossa dízima era 1,26666, certo? E a gente achou 15 sobre 19. Opa, perdão, o contrário, falei besteira, né? 19 sobre 15. 1,26666. É claro, aparece esse final 7 aqui, gente, na calculadora, porque ela tem um número finito de casa decimal que ela consegue apresentar, mas dá a ideia que está se repetindo, tá bom?
ok? Só o outro comentário que foi o 0,02, só para lembrar o número certinho, 0,0666. A gente achou como sendo 1 sobre 15, tá bom? Então, se eu pego, por exemplo, 1 sobre 15, se eu pego 1 e divido por 15, dá 0,066666, tá bom? Ok? Aí, com isso, a gente soma 1,2, né? Que é o que faltava lá, e obtendo a fração geratriz, tá bom? Então, a maneira é simplesinha, tá? Esse é um truque que você tem que pensar de acordo com o problema. Então, assim, não existe uma regra geral. E eu quero aproveitar esses 5 minutinhos finais para fazer algumas considerações que às vezes causam dúvida, até mesmo em professores, quando vão dar aula, tá bom? Às vezes a pessoa tem alguma dificuldade a mais para interpretar ou para compreender. E aí eu vou passar para vocês, então, qual é a dízima, qual é a fração geratriz da dízima 0,9999999, e a gente vai, né, muita gente se surpreende, porque isso aqui é o número 1, tá? Vou mandar de novo a lista de chamada, caso alguém não tenha preenchido. Só então apresentar aqui para vocês, para a gente poder finalizar a nossa aula. Pronto, acho que vocês já estão vendo agora, né? Então, uma observação final aqui para a gente, aí eu vou deixar até uma questão para vocês pensarem depois, é o seguinte. Muito importante, gente, eu passo aqui, eu tento passar o máximo possível, mas sempre fica alguns exercícios, algumas questões, alguns comentários que não dá tempo de falar em sala na nota de aula que eu tenho preparado para vocês. Então, sempre que puderem, né, eu recomendo, é difícil exigir, mas assim, eu peço, né, que leiam lá as notinhas de aula, tá bom? E tentem resolver o exercício. O número 1 é a fração geratriz da dízima periódica, 0,9999999, tá bom? Ok? Então, não é errado escrever isso, tá bom? Por que isso? Então, vamos justificar isso. O truque é o mesmo, tá? Sei lá, quase não usei preto, hoje vou escrever. Digamos que x fosse 0,99999, ok? Dízima simples, período 1, eu multiplico por 10. Então, 10x é 9,99999. Então, 10x é quem? 9 mais 0,999, ok? Este aqui é quem? É o que a gente chamou de x aqui inicialmente. Então, 10x é 9 mais x. Então, se eu passar o x subtraindo, 9x é 9. Então, quem é o x? Número 1. Então, o número 1 é a fração geratriz de 0,999, tá bom? 1 é a fração geratriz de 0,999. Ok? Vou deixar uma questão para vocês. Uma questão. Se não conseguir fazer, não tem problema, mas guarde ela como uma informação, uma curiosidade para você. O ideal é que tentem pensar a respeito dela, tá bom? Então, questão. Eu deixo, gente, mas está lá na lista de exercício. Olha, resolva a questão, aí tem um número da questão lá na. Porque assim, uma coisa é que eu ponho em sala, né? Outra coisa é que eu preparo nas notas. Então, nas notas tem lá o número, sabe? Questão 1, alguma coisa, entendeu? Então, assim, tá lá, resolva a questão. Então, seja n um número inteiro. Mas não qualquer número inteiro. Ele tem que estar entre 1 e 9. Então, quem são as possibilidades? Ele pode ser o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 ou o 9, tá bom? Então, mostre que acontece o seguinte. A representação decimal da fração n dividido por 11. Então, por exemplo, 1 dividido por 11, 2 dividido por 11, 3 dividido por 11, entendeu? 4 até o 9 dividido por 11 é
0, a dízima AB, ok? Onde 10A mais B é 9 vezes o nosso número, ok? Então, disso aí você conclui o seguinte. Conclua, então, que, por exemplo, 2 sobre 11. Por que eu não falei 1 sobre 11? 1 sobre 11, gente, para poder encerrar a aula, né? 1 sobre 11 está aqui, né? Eu já passei 1 sobre 11, tá? A gente tenta fazer as coisas amarradinhas. Então, 2 sobre 11, por exemplo, vai ser 0,18. 3 sobre 11 vai ser quem? 0,27. Aqui eu já estou pondo com a barrinha em cima. 4 sobre 11 vai ser quem? 0,36. E assim sucessivamente, ok? O que ele quer dizer com 10A mais B vale N, 9N? Vamos só testar aqui, por exemplo. No 2 sobre 11, a gente viu que a dízima 0,18, ok? E o que esse exercício está falando aqui para você? Que 10 vezes esse 1 mais o 8 tem que ser 9 vezes o nosso número dado. Mas isso é verdade, né? 10 mais 8 é 18, ok? Ele está dizendo que essa regrinha vale sempre, ok? Então você consegue achar, por exemplo, assim, aqui agora, quem é a dízima 5 sobre 11? É só você aumentar um aqui e diminuir, então é 0,45, certo? Então, assim, sem fazer esforço nenhum, agora eu sei quem é a dízima, né? Só para complementar, não tinha colocado, vou pôr até de outra cor. Quem é a dízima 5 sobre 11, por exemplo, então? Tá vendo que está aumentando e diminuindo? Então, eu sei que é a dízima 0,45. 45, 45, 45, 45. Quem é 6 sobre 11? Então, é 0,54. Quem é 7 sobre 11? 0,63. Tá bom? Isso vale para os números que estão entre 1 e 9, tá? Mesmo que você não conseguir fazer, não tem problema. Isso aqui é título de informação, é uma informação boa, né? A gente sabe quem são as dízimas 2, 3, 4, 5, 6, até 9 sobre 11, tá bom? Com isso, a gente encerra a aula de hoje, encerra também o conteúdo da nossa prova, tá bom? Segunda-feira de semana que vem a gente começa a parte de frações e... Perdão, frações não. A parte de porcentagens, tá bom? Mas não cai na primeira prova. E a partir da terça-feira, meia-noite da terça-feira, então, a prova já fica disponível para vocês poderem responder. Alguma pergunta, algum comentário, algo a declarar? Vou voltar aí no chat, tá? Tá bom. O que é bruxaria, Gabriel? Esse, digamos, truque, entre aspas, que eu passei aqui no final? Não é que virou, então assim, só para gente tomar o cuidado, tá bom? É que assim, existem maneiras diferentes de se representar o mesmo número. Então assim, só um exemplo. 2 dividido por 2 é uma representação por número 1, certo? 10 dividido por 10 é 0,9999. Existe, então, uma área da matemática que chama cálculo. O cálculo faz isso com maneira mais precisa, tá bom? Existe, assim, uma maneira formal, rigorosa de explicar isso, tá? Como a gente está aqui ainda no ensino médio, a gente tem que usar as ferramentas que a gente tem. Então, a gente tenta explicar da maneira mais simples. Mas, então, não é que virou 1. É uma outra representação para o número 1. Agora, a gente tem que tomar o cuidado. Quando você está fazendo um exercício, aí você escreve 0,99. Isso não é o número 1, tá bom? Nem 0,99, nem 0,1 milhão de 9 consecutivos, tá bom? É que a dízima, essa reticência não vai ter fim nunca. E aí o que a gente consegue dizer, qual é a fração que origina esta dízima? Só existe uma possível, é a fração número 1, ou seja, o número 1 dividido por 1, só o próprio 1, tá bom? Então, não é que virou, é uma outra representação para o mesmo número. E isso existe de várias maneiras. Por exemplo, você pode pensar, o número 2 é o 2, é 4 dividido por 2, é a raiz de 4. Então, assim, são várias maneiras de se escrever um mesmo número, tá bom? Mas tudo no final indica a mesma quantidade. Tá? Então, não é que eu transformei 0,9999 em 1, não, tá bom? E é importante que ter essas resistências, até porque o que você escreveu aqui no chat, tem um monte de 9 aí, certo?
Este não é o número 1, porque faltou a reticência, ou seja, esse esse número aí mesmo, e ele é diferente de 1, tá bom? Mais perguntas? Ok, gente, se ninguém tem nenhuma pergunta, vou desejar boa semana para vocês. Fiquem atentos, tá bom? A gente tem um encontro semana que vem antes da prova ainda, mas não deixem acumular. Na partir da terça-feira já fica aberto o período da prova para vocês. Na segunda eu vou começar um conteúdo que seria o conteúdo da segunda prova, tá? Então, qualquer dúvida, marque atendimento, pode mandar mensagem, e-mail, e eu estou à disposição, tá bom? Não deixem acumular o conteúdo para cima da hora. Mesmo parecendo simples, pode ser que você se enrole aí, e se é simples para você, é hora de tirar nota boa e garantir uma boa aprovação, tá bom? Tem alguém pedindo para entrar na aula agora, que eu já encerrei, então eu vou negar. É isso, eu vou parar a gravação, mas fico à disposição, tá bom? Obrigado, boa semana para todo mundo.